Deus venha te abençoar aqui grandiosamente. Em nome de Jesus, eu quero chamar de imediato a pastora Leila aqui. Amém? Nós vamos recebê-la, aplaudindo ao Senhor. Amém? Graças a Deus. O instrumento de Deus para nos abençoar. A serva de Deus abençoada, de mão de paz. Nesse Brasil, ministrando a palavra, servindo ao Senhor, e Deus venha abençoar em nome de Jesus. Amém? Suas mãos estendam para cá. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua serva, que a tua mão, Senhor, esteja sobre ela, para abençoá-la, agraciá-la nesta noite, Senhor. Usa, meu Deus, ela como teu vaso, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Através dela, meu Deus, que o Senhor faça uma grande e linda obra nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, para te ouvir, para te escutar e receber de ti, Senhor, o que o Senhor tem para ministrar a nós através da tua serva, Pai. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora, bem-vinda ao Rio Grande do Sul, viu? Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a primeira vez que você vem a São Leopoldo, primeira de muitas outras. Em nome de Jesus. Já vamos botar no nosso calendário do ano que vem. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos. Amém? Pode tomar seu assento. Que coisa linda é poder estar com vocês neste lugar. Poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Desde o momento que nós entramos aqui, a presença de Deus ela é perceptível aqui. Podemos quase apalpar a presença de Deus neste lugar. É tão gostoso estarmos onde Deus está. Porque quando nós estamos onde Deus está, nós saímos diferente da forma como nós entramos. Se nós entramos bem, nós saímos melhores. Se nós entramos caídos, nós saímos daqui levantados, erguidos, postos de pé. Porque o Senhor faz assim conosco. E hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui, com um grande número de irmãos. E é interessante que na ministração pela manhã eu compartilhei com os irmãos uma palavra, dividi com os irmãos uma palavra e eu fiz uma menção aqui, pastora Adalto, assim, quando nós estamos na mesma sintonia com o Espírito Santo de Deus, ele testifica todas as coisas. Né? E o pastor Adalto fez a abertura aqui do culto e Deus já testificou por intermédio da vida do pastor Adalto aquilo que está no meu coração para dividir com os amados nessa noite. Ele começou nos convidando a prestar um culto a Deus. E ele disse que Deus tem algo a dar àquele que veio pronto a receber. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Tem alguém aqui que veio pronto a receber algo de Deus? Fica na expectativa, porque eu também vi. Nós vamos levar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria cantar umas canções com vocês. Continuar adorando aquele que é digno de ser louvado, de ser adorado. E essa canção, ela foi escrita num momento em que eu estava preparando uma mensagem, meditando acerca da vida de Isaac. Um momento muito difícil que Isaac vivia, porque ele estava prosperando numa terra chamada Gerar, ele e a sua família, levando a sua vida de uma forma muito tranquila, e Deus era com ele. E a Bíblia diz que um determinado dia o rei chega na casa dele e pede para que ele se mude, porque ele estava prosperando demais ali. E a prosperidade de Isaac começa a incomodar as pessoas daquela vizinhança, as pessoas daquela sociedade. E a história nos diz que naquele momento, o que restou para Isaac foi o vale. Ele não tinha para onde ir com a sua família, então ele vai em direção ao vale. E chega lá, eles precisavam de água. E eles começam a cavar poços, trabalho muito difícil. Pensa, de uma hora para outra, você está numa vida tranquila, tudo sob equilíbrio, né? E de repente você se vê tendo que recomeçar. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaac. E a Bíblia nos diz que, à medida que Isaac furou o poço, ele achou água, o inimigo foi lá e tirou o poço dele. Diz que era dele aquela limitação daquele vale, e eles precisavam daquele poço, e aquele poço era deles, não tinha discussão. Isaac entregou o poço, e aí começa tudo de novo, vai cavar poço, furar poço não é fácil, não havia máquinas como existem hoje, tudo na base do braço, na base da força. E quando Isaac acha água novamente, o inimigo vai lá e toma o poço de Isaac.
E eu fiquei meditando acerca disso, eu comecei a perguntar para Deus, eu falei, Senhor, o que aconteceu com Isaac? Por que ele entregou os poços assim, tão deliberadamente? Por que ele não lutou pelos seus direitos? Ele furou o poço, era direito dele desfrutar da água, não é assim que a gente pensa? É direito dele. Mas o Espírito Santo compartilhou uma verdade ao meu coração, que foi a inspiração para essa canção que nós vamos cantar. O Espírito Santo de Deus me disse assim, Leila, poços são apenas poços. E uma hora ou outra, esses poços podem se secar. Isaac não contendeu, Isaac não brigou, Isaac não discutiu pelo direito à água daquele poço. Porque ele sabia que a provisão dele não vinha do poço. A provisão dele vinha de Deus, que é uma fonte que não se esgota. E nessa noite, eu não sei em que contexto você tem vivido. Talvez você também tenha se sentido em alguma área da tua vida pressionado como Isaac se sentiu. Inimigo tentando te tirar alguma coisa, tentando fechar alguma porta financeira na tua vida, não sei. Mas o fato é que a tua provisão não vem desse poço que você cavou, não vem dos poços que alguém abriu para você, que o teu pai abriu para você, não. A tua provisão vem de Deus, Ele é a nossa fonte, a nossa provisão vem dEle. E Deus dizia ao meu coração, Leila, Deus sempre terá muito mais do que um poço para a tua vida. E essa palavra que eu quero declarar sobre você, uma palavra profética. Deus sempre terá muito mais do que um poço para você. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga a ele, olha, Deus tem muito mais do que um poço para você. Não importa onde você esteja, meu querido. Você pode estar no meio do vale, você pode estar no meio do deserto, mas Deus sempre terá mais que um poço para cada um de nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor, a mais de Deus para mim? Canção de número 3. Aleluia, Jesus. E eu gostaria que você adorasse ao Senhor comigo. E no refrão você declarasse de forma profética que você acredita de verdade que Deus tem muito mais do que um poço para você e para a tua casa. Deus tem prosperidade para nós aqui. Amém? Pode se colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Mas um dia trabalhei, não foi fácil, me cansei, minhas mãos feridas estão de tanto cavar. Quando água encontrei, pensei que iria descansar, e o inimigo me cercou e me tirou.
mais que um poço Ele tem pra mim. Uma visão, vamos lá? Água de Deus pra mim, fonte inesgotável é pra mim. Mais forte. Água de Deus pra mim, mais que um poço Ele tem pra mim. Eu sei. Água de Deus pra mim, fonte inesgotável é pra mim. Água de Deus pra mim, mais que um poço Ele tem pra mim. Água de Deus pra mim, eu sei. Fonte inesgotável é pra mim. Pega as suas mãos e declare: água de Deus pra mim e pra minha família. Não preciso compreender, não precisa brigar. Não importa onde eu esteja, não valha no deserto com Deus. E pra minha família, não preciso compreender. Não importa onde eu esteja, não valha no deserto, Deus me fará prosperar. Não valha no deserto, Deus me fará prosperar. Se você acredita nisso, aprova o Deus que te deu céu. Deus que te deu, Deus que te salva, ao Deus que tem prazer em suprir as necessidades dos seus filhos. Vamos encerrar essa canção fala sobre a beleza que é no nome de Jesus. Quando você pronuncia esse nome, quando você ouve esse nome, Jesus Cristo, o que vem à tua mente? O que salta à tua memória? Talvez uma cura que você recebeu de Deus ou alguém da tua família, a salvação no teu lar, uma porta que se abriu, uma restauração financeira, uma restauração no casamento. Eu não sei, o nome de Jesus simboliza muitas coisas para nós. E quando eu escrevi essa canção, eu precisava de algo que complementasse. Eu disse: Senhor, o nome de Jesus é lindo, é um nome maravilhoso, é um nome que tem poder nos céus e na terra. Tem autoridade nos céus e na terra para fazer aquilo que deseja o seu coração. Coração de Deus. E nessa noite eu não sei qual é a tua necessidade, mas uma coisa é certa: Jesus está aqui. Esse nome que tem poder está aqui. E Ele está de olho no teu coração, na tua aflição, na tua necessidade. Então nessa noite eu quero que você deleite-se nele, que você abra o teu coração, que você descanse, que você coloque sobre ele, assim como a palavra nos diz, toda a tua ansiedade, porque Ele tem prazer de cuidar de cada um de nós. Amém? Vamos declarar a beleza que é no nome de Jesus. É uma canção pequena, mas com uma verdade muito linda contida nela. E nós vamos cantar, nós vamos declarar. E à medida que você canta, que você declara o poder que é no nome de Jesus, eu gostaria que você cantasse essa canção, pensando na tua casa, na tua família, naqueles que você tem orado e apresentado a Deus. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é lindo, sim. Este nome é lindo pra mim. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é lindo.
queridos. Aleluia. Enquanto você abre a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu quero dizer para você que lá atrás, no final do culto, nosso material vai estar lá à tua disposição. Essas canções e outras canções que nós cantamos pela manhã, aqui na reunião da manhã, estão contidas em 2 CDs que Deus me deu a oportunidade de gravar. Meu produtor é o Paulo César Baruch, um amigo, um menino muito querido, menino de Deus. Aqui tem participação dele, tem participação do Coral Resgate, do Thiago Bruia e muitos outros também. Todas composições, né, do primeiro CD, do CD da Cancela ao vivo, são de autoria minha, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. No segundo CD, meu chamado, que é o mais recente, essas canções que nós cantamos agora, também a maioria são composições que o Senhor me deu. Nós também temos lá alguns DVDs de mensagem. Essa mensagem Recebendo o Novo de Deus foi ministrada no congresso da UFEBRAC do Estado aqui do Rio Grande do Sul, em janeiro, Recebendo o Novo de Deus. A morte na panela. Algumas pessoas me perguntaram, né, sobre o que era essa mensagem hoje pela manhã, e é uma mensagem muito forte, que fala sobre o cuidado que nós devemos ter nos relacionamentos, seja familiares, seja nos relacionamentos que nós temos lá fora, na sociedade, ou seja, os relacionamentos dentro da igreja. Muitas vezes nós não estamos atentos. O inimigo, ele sempre provoca situações para que comece a suscitar ira, contenda, indiferença. E se nós não tivermos tato através do Espírito Santo de Deus, a gente vai cozinhando esses problemas dentro da panela. E quando a gente vê famílias estão destruídas, lares são destruídos, ministérios são destruídos. Então é uma mensagem muito forte sobre isso. Purifica-me também é uma mensagem que nós ministramos lá no congresso da UFEBRAC, né, em Gramado, em janeiro. E restituição da vida é uma mensagem que eu recomendo muito para quem está passando por uma crise. Você que conhece alguém que está passando pelo vale da depressão, está desistindo da família, está desistindo da vida, está desistindo de uma série de coisas, inclusive de Deus. Essa é uma mensagem que eu recomendo. Eu tive a oportunidade de ministrá-la num retiro, né, no ano passado, nas esposas de pastores, né? Estivemos lá reunidos e eu tive a oportunidade de compartilhar com as esposas de pastores e tem sempre edificado muitas pessoas. Então, tem outros temas lá também, nosso material está à disposição. Você pode visitar ali no final. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero ler com você, a partir do verso 46, o Cântico de Maria, que diz o seguinte: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Mas o versículo que eu quero ler novamente com você é o versículo 53, que diz: Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Amém? Em outra versão diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Até aqui, queridos. Queridos, esse cântico de Maria, ela entoou esse cântico a Deus, um cântico de gratidão, um cântico que fala sobre bondade, fala sobre misericórdia e fala sobre a graça de Deus. Ela cantou esse cântico ao Senhor quando ela soube, foi informada por um anjo, de que ela geraria o Filho de Deus. Que ela foi a mulher que Deus escolheu para gerar Jesus. Mas eu não quero falar hoje sobre Maria, não quero falar com você sobre o nascimento de Jesus, eu quero falar sobre essa expressão de Maria.
quando ela diz que Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Essa frase de Maria expressa a bondade de Deus, expressa a graça de Deus que nos foi revelada por intermédio de Cristo Jesus e que está à nossa disposição. Mas meditando nessa frase desse cântico de Maria, que Deus enche de bens os famintos e despede vazios ricos, eu cheguei a uma conclusão, e eu quero compartilhar com você, de que há pessoas que Deus não pode fazer nada por elas. Talvez você esteja se questionando, como assim Deus não pode fazer nada por algumas pessoas? Não é pelo fato de Deus não ter poder para fazer algo por elas. Deus, como a sua palavra nos diz de Gênesis a Apocalipse, Deus, Ele é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Um Deus, inclusive nós cantamos aqui pela manhã, que é capaz de fazer infinitamente mais. Mas há algumas pessoas, há um grupo de pessoas que não podem ser abençoadas por Deus, porque elas não se permitem ser alcançadas por essa graça. Graça é dom de Deus. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que eu não mereço. Mas independente do meu desmerecimento dessa graça, Deus derramou ela sobre nós. E ela está à nossa disposição. Compete a mim, compete a você, permitir que essa graça nos alcance. Quando ela diz que Ele encheu de bens os famintos, eu consigo enxergar aqui que Deus sempre tem bênçãos para dar àqueles que se acham famintos. E a minha pergunta para você nessa noite é: de que forma você entrou aqui neste lugar nessa noite? O pastor Adalto, na abertura do culto, nos convidou a prestarmos um culto a Deus. E ele disse que aquele que veio receber, Deus tinha algo a dar. Deus sempre tem algo a nos dar. Mas será que eu sempre também estou com o coração disposto a receber? Estou com o coração aberto para receber? Deus sempre tem bênção para aqueles que nele crê e para aqueles que se acham famintos. Na segunda parte dessa frase de Maria, ela diz que Ele desprezou o vazio, os ricos. Por que isso? Porque a bênção de Deus é para aqueles que têm necessidade. E os ricos citados nesse texto não são os ricos financeiramente, não é no sentido literal da palavra. Os ricos citados no texto, nesse cântico de Maria, está relacionado àquelas pessoas que não têm necessidades a serem supridas em Deus. Observe uma coisa: nós poderíamos ter aqui uma fonte jorrando, só que só beberia dessa fonte aqueles que tivessem sede. Deus é como uma fonte que jorra, e só bebe dessa fonte que jorra aquele que tem sede de Deus. E eu pergunto nessa noite: quantos aqui entraram sedentos por Deus? Tem alguém aqui sedento de Deus? Porque se você entrou nessa noite aqui sedento de Deus, Deus tem água viva para saciar a tua sede. Deus tem água para suprir as tuas necessidades. Ele encheu de bens os que estavam famintos e necessitados, os que acreditavam na sua suficiência e que vieram buscar o que necessitavam. Eu quero dizer algo para você: que se você veio aqui nessa noite para não buscar nada, não há nada para você aqui. Se você veio apenas porque é domingo, por uma questão de religiosidade, porque todos os domingos às 19 horas você tem um compromisso de estar aqui, porque já é um hábito seu, porque você gosta de ouvir os louvores, porque você gosta do pastor Adalto, da pastora Luciana, porque é um ambiente legal, eu vou rever amigos. Se você veio apenas nessa intenção, não há nada de Deus para você aqui. Mas se você precisa de algo, e você veio à casa de Deus nessa noite com essa consciência de que você precisava de algo em Deus, eu quero dizer para você que há tudo o que você precisa aqui nessa noite. Sempre haverá algo de Deus, sempre
aqueles que necessitam, para aqueles que sentem sede, que sentem fome de Deus e que entendem que toda a suficiência não está em si mesmo, mas que toda a suficiência provém de Deus, está em Deus. Há uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos a respeito de dois homens. Duas pessoas subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, um mega religioso dos seus dias. O outro era um publicano. Um era religioso, e o outro era um cobrador de impostos. Trabalhava para uma mega potência naquela época, que era a potência de Roma. Dois homens subiram ao templo no mesmo horário para orar. Mas os dois eram completamente diferentes um do outro. Levavam vidas totalmente diferentes. Tinham hábitos totalmente diferentes. Vinham de uma cultura totalmente diferente. E se nós fizéssemos um pré-julgamento acerca desses dois homens, tendenciosamente, nós erraríamos no nosso pré-julgamento. Porque quando eles dois entram no templo, o fariseu, de pé, começa a sua oração. E ele começa dizendo e batendo no peito, dizendo assim em sua oração: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse daí. E ele aponta para o publicano. Senhor, graças te dou, porque não sou como esse daí. Eu não roubo, eu não adultero, eu não mato, eu não minto, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Graças te dou, porque não sou como este publicano. Quando a primeira impressão que temos ao ler a oração deste fariseu, nós temos uma leve impressão de que ele parecia ser alguém exemplar. Um homem praticamente irrepreensível. Só que avaliando bem a oração deste fariseu, nós conseguimos enxergar aqui que, na verdade, ele pensava não precisar de nada. Aparentemente ele já tinha tudo. Você concorda com isso? Aparentemente ele já tinha tudo. Só que, na verdade, aquele homem não tinha nada. Na verdade, ele precisava do mais importante. Ele precisava da graça de Deus revelada em seu coração, em forma de amor. Porque ele usa o publicano para fazer uma oração altiva diante de Deus. Ele se coloca, se julga numa posição muito superior à posição daquele publicano. Na verdade, ele precisava do amor de Deus em seu coração. E não há bênção para quem não precisa de bênção. Porque a bênção de Deus é para aqueles que entendem que precisam dela. E na sua oração ele deixou muito claro para Deus: Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Eu sou perfeito. Sou um varão perfeito. Só pode me levar porque está tudo certo aqui comigo. Não preciso de nada. Queridos, tem muitas pessoas indo aos templos, indo aos cultos, mas em seus corações, com as suas atitudes, elas também estão dizendo: eu já tenho tudo, Deus. Não preciso de nada. E essas pessoas são aquelas pessoas que entram ano e saem ano, e nada lhes acontece. Entra ano e sai ano e tudo permanece igual. Não há nada de novo. Porque equivocadamente elas pensam que já tem tudo. Eu não sei de que forma você tem entrado na casa de Deus. Eu não sei de que forma você tem vindo cultuar. Mas se você tem vindo cultuar a Deus com esse entendimento, que Deus possa tocar no teu coração por intermédio dessa palavra, que o Espírito Santo possa renovar o teu entendimento. Porque não existe ninguém nesse mundo que sempre vai ter tudo, que estará suprido de tudo, porque todo o nosso suprimento vem de Deus, e todos os dias nós somos carentes da bênção, do favor de Deus, da graça e da misericórdia dele. O segundo homem agora, terminando a oração, de ouvir a oração do publicano, ele começa a orar a Deus. Porque o publicano fez uma oração, o fariseu, aliás, fez uma oração em voz alta, porque ele queria que todos ouvissem acerca da sua conduta imaculada. Ele queria que todos ouvissem acerca da sua postura, do seu comportamento,
da sua família aparentemente equilibrada, da sua vida aparentemente controlada. E quando ele termina a sua oração, o publicano agora, segundo a Bíblia, ele não tinha nem coragem para erguer a cabeça para orar. Então, de cabeça baixa e reconhecendo o seu estado, ele começa a sua oração. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um miserável pecador. E eu faço uma pergunta para você: qual oração Deus ouviu? Qual oração Deus ouviu? Em qual desses dois Deus pôde intervir? Na vida de qual desses dois homens Deus pôde manifestar a sua graça? Naquele que aparentemente tinha tudo, ou naquele que reconhece o seu estado e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador? Qual dos dois, na sua concepção, voltou para sua casa abençoada? Segundo o cântico de Maria, o fariseu voltou vazio. Ele não precisava de nada. Ele foi lá simplesmente dizer a Deus que ele tinha tudo. Ele foi lá simplesmente para bater cartão. Mas o outro, o publicano, voltou para sua casa cheio da graça de Deus. Porque Deus sempre tem algo a dar àqueles que lhe pedem. E esse mesmo Deus está aqui nessa noite, disposto a dar aquele ou aquela que entrou aqui hoje com alguma necessidade na sua vida, com algum anseio no seu coração, anseio que você entende que só em Deus poderá ser suprido essa necessidade. Aquele que sente a necessidade de salvação é salvo, mas aquele que não reconhece a sua necessidade não é salvo. Jesus estava na cruz, de cada lado havia um ladrão, havia um homem que merecia aquela cruz. Um reconheceu o seu estado, o outro não. Um disse para Jesus, insultou Jesus e disse: Senhor, se tu és realmente o Cristo, se tu és realmente o Rei dos Judeus, se tu és tudo isso que as pessoas dizem que tu és, desce dessa cruz e salva nós tudo daqui. Zombando Jesus. O outro olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para esse Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu a necessidade de ser salvo. Ele reconheceu o seu estado pecador. E aquele que tem necessidade reconhece que toda a sua suficiência está em Deus. Deus sempre terá algo a dar. Deus sempre tem algo a dar. A verdade é uma só, queridos. Todos nós precisamos de Deus. Só que muitas vezes nós não recebemos porque não temos essa compreensão. Achamos que está tudo bem. Achamos que está bom do jeito que está. Que dá para continuar a vida, levar a vida da forma que está. Só que Deus sempre vai ter algo para aquele que necessita e que entende a sua necessidade. Temos também outros dois personagens na palavra de Deus, Caim e Abel. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, está relatada a história desses dois irmãos. Dois altares foram edificados a Deus. Um foi edificado por Caim, o outro foi edificado por Abel. Dois irmãos, gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas também completamente diferentes um do outro. Um cuidava de ovelhas, o outro era agricultor. Mas diante de Deus, independente da posição que nós ocupamos, independente do trabalho que nós desempenhamos, nós somos todos iguais. Diga para o teu irmão aí: diante de Deus nós somos iguais. Não há grande, não há pequeno. Diante de Deus nós somos todos iguais. E a palavra nos diz que cada um ergueu um altar a Deus e foi ofertar algo ao Senhor. O primeiro altar, o altar de Caim, havia de tudo. Havia frutas, havia hortaliças. Era até um altar admirável. Já o altar de Abel, havia um cordeiro que havia sido morto e o seu sangue corria pelo altar. A Bíblia diz que Deus olha bem para aquelas duas ofertas. E o coração de Deus atenta para um daqueles altares. Deus fez preferência entre aqueles altares. O altar de Caim era bonito, mas o altar de Caim, apesar da sua boa aparência,
significava apenas protocolo. Da Caim ali não havia colocado primícias. Ele colocou qualquer coisa para dedicar a Deus. E quando Deus olha para o altar de Abel, a Bíblia diz que Deus viu mais do que um cordeiro morto. Deus viu mais do que um sangue derramado no altar. Deus viu alguém prostrado e necessitado. Este alguém era Abel, que no seu coração estava se prostrando e dedicando a Deus. Havia fé naquele altar, havia primícia naquele altar. Muitas pessoas dão o seu resto para Deus, muitas pessoas dão o que sobra para Deus. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite, você que quer ter a sua necessidade suprida por Deus. Deus não aceita ser segunda colocação na vida de ninguém. Deus quer ser o primeiro sempre. O lugar primeiro é de Deus, deve ser de Deus. Quando o pastor estava ministrando acerca da obediência, no ato de trazer o dízimo, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar aquilo que é de Deus, porque Deus é o primeiro. Ele não aceita ser colocado em segundo plano. Nunca dê a Deus o que não tem valor para você, porque foi exatamente isso que fez com que Deus rejeitasse a oferta de Caim. Deus olhou para os dois altares e atentou para a oferta, para o altar de Abel, porque Abel tinha um coração que se rendia e que entendia a sua necessidade de Deus. Queridos, Deus não tem bênção para quem não quer ser abençoado. A bênção depende da nossa necessidade. Nós precisamos reconhecer o nosso estado, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Eu preciso sentir isso muito latente dentro de mim. Eu tenho que sentir a necessidade de depender de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o quanto você tem sentido de necessidade dentro de si, de depender de Deus? Porque quantas vezes nós acordamos, nós amanhecemos e adormecemos novamente, entra um dia, sai dia, entra dia, sai dia, e nós não nos lembramos de Deus em nenhum momento. Às vezes nem nos lembramos que somos cristãos, nos esquecemos que somos cristãos, só nos lembramos que somos cristãos no dia de cultuar. Ai, hoje tem culto, eu tenho que ir para a igreja. Ai, hoje tem aprisco, eu tenho que ir para o aprisco. Mas vamos dizer, nos demais dias, não há uma oração, não há um pedido de bênção de Deus, da guarda de Deus, da provisão de Deus, da segurança de Deus. Vivemos, talvez inconscientemente, numa autossuficiência. E todo autossuficiente, ele está declarando a Deus: eu não preciso de ti, Senhor. E é por isso que muitas vezes nós somos pegos desprevenidos. A luta chega e a gente não entende. As portas começam a se fechar e a gente não entende. Uma série de coisas começam a desandar e a gente não entende. Sabe o que é isso? É Deus permitindo que algumas coisas ocorram na nossa vida para nos advertir de que nós precisamos depender mais dele e menos de nós. Dependa de Deus essa noite. Diga isso para o teu irmão: dependa de Deus, irmão. A Bíblia nos fala acerca de um discípulo chamado Pedro. Pedro, um determinado dia, estava às margens do mar da Galileia. Era um pescador. E Jesus passa pela praia. E Jesus se aproxima de Pedro e diz para Pedro: Pedro, se você me seguir, eu farei de você um pescador de almas. E ao final de 3 anos convivendo com Jesus, aprendendo de Jesus, olhando, observando Jesus, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele curava, como ele se importava com as pessoas. No último momento de Jesus com seus discípulos, na última ceia, Jesus começa a falar um pouco mais abertamente sobre a sua morte com os discípulos. E Jesus compartilha com eles. E Jesus fala sobre quem o trairia. Jesus fala que alguém ali o negaria. Naquele momento Pedro se desculpou um pouco. E ele se antecipa e diz ao Senhor: não, Senhor, eu não. Talvez João, talvez Lucas, talvez Marcos, talvez Mateus, mas eu estou convicto de mim. Eu jamais abandonaria o Senhor, eu jamais negaria, eu jamais trairia o Senhor. Senhor, olha, eu vou dizer um negócio para o Senhor de coração. Se preciso for, eu dou a minha vida pelo Senhor.
E aí Jesus olha para Pedro naquele momento e ele diz: Pedro, você não sabe de nada. Porque antes que o galo cante, por 3 vezes você terá a oportunidade de provar tudo isso que você está dizendo. Mas você vai negar meu nome. O que eu enxergo aqui é Deus deixando claro para nós que Deus trata com quem é necessitado. Na verdade, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. É verdade ou não é? Deus conta conosco à medida que nós dependemos dele. Deus conta conosco à medida que nós nos entregamos e nos rendemos a ele. Porque Deus não precisa de nós. Ele só conta conosco. Quem precisa de Deus somos nós. Olha para o teu irmão e diga para o seu irmão: nós precisamos de Deus, irmão. Tudo que Deus quer é que a gente pertença a ele. E Jesus olha para ele e afirma: Pedro, Satanás quis ir andar contigo, mas eu intercedi por ti. Pedro, olha, Satanás, ele não está satisfeito com a transformação na tua vida. Satanás, ele está querendo destruir você. Ele quer interferir nos planos, nos propósitos que o Pai tem para a tua vida. Mas eu estou intercedendo por tua vida. E a Bíblia diz que passado algumas horas, exatamente como Jesus havia dito, acontece. Pedro está lá diante de 3 pessoas diferentes que o reconhecem. Jesus está sendo julgado no pátio. Está sendo interrogado no pátio. E Pedro nega Jesus. Ele se enganou. Naquele momento Pedro entendeu, ele sentiu que ele já estava pronto. Quando ele disse para Jesus: não, eu morro pelo Senhor, ele entendeu equivocadamente que ele estava pronto. E que ele não precisava de mais nada. Que ele nunca negaria Jesus. Queridos, guarde o teu coração. Nós precisamos guardar no nosso coração. Jesus diz isso, de tudo que nós, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Porque o nosso coração é enganoso. Nós nos enganamos acerca de nós mesmos. Pedro achou que estivesse pronto. E quando nós também temos essa ideia equivocada de que nós estamos prontos. Prontos para enfrentar qualquer coisa. Prontos para enfrentar tudo e todos. Estamos errados. Porque nós nunca estamos prontos. Se não for a misericórdia e a graça de Deus nos sustentar, quem somos nós? Pedro achou que ele estava pronto, que ele não precisava de mais nada, que ele já havia aprendido tudo. Quando na verdade ele precisava de Deus. Há um outro texto na palavra de Deus que fala sobre um rico insensato. E esse rico viu a sua fortuna aumentar e ele tinha lucrado muito. Uma temporada de ganho, grandes ganhos. E aí ele então resolve destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores para abrigar tudo que ele tinha. E aí a palavra de Deus diz que Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Aquele homem estava depositando toda a sua confiança no dinheiro. Estava depositando toda a sua confiança na sua força, na sua capacidade, no seu intelecto. Só que eu quero desafiar você nessa noite a depositar toda a tua confiança no tesouro que vai te acompanhar por toda a eternidade. Jesus. Jesus é o tesouro que nos acompanhará por toda a eternidade. Jesus disse que nós não podemos ficar juntando tesouros na terra, porque a casa vai morrer, vai ter fim. Quando nós morremos, quando nós passarmos dessa vida, quando nós descemos a sepultura, tudo que a gente juntou vai ficar para alguém brigar. É ou não é? É ou não é? Eu tenho um caso na minha família. Um tio-avô meu faleceu, não tinha filhos. A esposa era estéril. Há muitos anos casados, mais 40 anos casados aproximadamente. E ele veio a falecer primeiro que ela. Queridos, meu tio estava no velório ainda, no caixão sendo velado. E havia uma cunhada, que nem era membro da família, não era membro de sangue da família, era casada com o irmão desse meu tio-avô, com outro tio-avô. E ela já queria saber quem ia ficar com a herança, porque ele não tinha filhos. A mulher dele, a minha tia-avó casada com esse tio que faleceu, era uma mulher enferma. E ela queria saber se alguém sabia se havia feito
se ele tinha deixado um testamento, porque quem ia ficar com todas aquelas posses? Ele era um homem de muitas posses. Quem ia ficar com os açougues? Ele tinha uma rede de açougues, né? Ele tinha uma rede de açougues na cidade de Andradina, interior de São Paulo. E queria saber quem ia ficar com os frigoríficos, quem ia ficar com aquelas redes, quem ia administrar, porque a tia não tinha, a cunhada não tinha condições, o homem não tinha nem sido sepultado. Jesus disse para aquele rico insensato: escuta, você é louco. Hoje ainda vou te pedir a tua alma, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Nós precisamos colocar toda a nossa confiança no tesouro que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Esse tesouro é Jesus. Pedro negou, e quando ele estava para ser julgado, Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro de dentro do pátio. E quando Pedro olha para o olhar de Jesus, e ele sente o olhar de Jesus, em outras palavras, com apenas um olhar, Jesus estava dizendo para Pedro: eu não te falei que você não estava pronto? Eu não te falei que você precisava de mim? Que você precisava depender de mim? Enfim, Jesus é condenado, é morto, é sepultado. Pedro ficou com aquela angústia no coração. E a história nos diz que Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. Pedro havia chorado amargamente, porque ele havia reconhecido que ele era fraco. Todos nós temos nossas fraquezas e limitações. E depois de Jesus ressuscitado, a Bíblia nos diz que Pedro e mais alguns pescadores, alguns discípulos, passaram uma noite inteira pescando. E nada conseguiram pegar. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós vivemos uma vida sem Deus, quando nós vivemos uma vida autossuficiente, a nossa vida, ela é uma vida permeada de fracassos. Eles passaram a noite pescando e nada pegaram, fracassaram, e eram pescadores profissionais. Eles conheciam de mar, eles entendiam como jogar a rede, eles entendiam da melhor localização, eles entendiam do vento, eles entendiam das condições climáticas, eles entendiam tudo isso. Mas estava faltando Deus ali, faltava Jesus ali. E a Bíblia nos diz que Jesus resolve aparecer para os seus discípulos. E Jesus opera um milagre. Fala para eles quando eles chegam amanhecendo, cansados, exaustos, fracassados. Jesus manda eles voltar ao mar e lançar a rede do outro lado do barco. A história você conhece, a pesca milagrosa. E quando eles pegam aquele monte de peixe, que o barco quase vira de tanto peixe, peixes enormes, eles entendem que era Jesus, aquilo era um milagre. Ninguém faria algo semelhante. E Pedro, então, afoito, nos diz a palavra que ele lança a sua capa de lado e desce do barco e vai nadando desesperado ao encontro de Jesus. Porque ele queria agora se redimir diante de Jesus. Porque quando Jesus estava à morte, Pedro ficou mal com Jesus na foto. Porque ele disse para Jesus que faria coisas que ele, sem a dependência de Jesus, ele não conseguiria fazer, como de fato não conseguiu. E a Bíblia nos diz que Jesus então começa a servir os discípulos. Quando eles chegam lá, havia peixes e pães assados sobre a brasa. Ninguém tinha coragem de perguntar se era realmente Jesus. Mas Jesus tinha algo para saciar a fome daqueles homens naquela manhã. E Jesus começa a servir um deles. Serve um por um. E quando Jesus chega diante de Pedro para servi-lo com o peixe e com o pão quentinho, Jesus olha nos olhos de Pedro e faz uma pergunta e diz: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Eu pergunto para você, o que você diria para alguém que te traiu? Na primeira oportunidade que você tivesse de ficar frente a frente com quem te traiu, na primeira oportunidade que você tivesse de ficar com alguém que negou você, que na hora que você mais precisou dela, ela falhou com você, ela pisou na bola, ela agiu com indiferença, ela poderia ter estendido a mão a você, mas ela não estendeu. Ela poderia ter interferido de alguma forma na tua história, mas ela preferiu não interferir, ela se recusou a fazer. O que você diria?
Talvez se fosse eu no lugar de Jesus naquele momento, quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Talvez se fosse eu na minha maneira errada de viver, com essa mente carnal, com essa mente humana, com esse raciocínio lógico humano que a gente tem, talvez eu olharia para Pedro e dizer: ama nada, Pedro, ama nada. Que é? Você tá me amando? Você me ama, Pedro? Que isso? Você não ama nada. Lembra, no dia que você teve a oportunidade de provar esse amor, você não provou. Quantas vezes nós somos rancorosos com as pessoas que falam conosco? Nós agimos assim, nós jogamos na cara o erro do outro. Aquele erro que nos ofendeu, aquele erro que nos marcou, que nos feriu, que nos machucou. A gente não vê a hora de ter a primeira oportunidade para lançar na cara dele isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus poderia ter olhado para Pedro naquele momento e ter dito para Pedro: não, Pedro, olha, é o seguinte, você teve a sua chance. Eu tinha planos maravilhosos para você. Olha, você seria o apóstolo, sabe, aquele que iria arrebentar. Porque olha, eu tinha planos para você. Você seria o pastor da igreja primitiva, mas como você pisou na bola, eu vou instituir outro no teu lugar. Não. Jesus também não deixou Pedro de castigo. Porque dependendo se fosse eu falar assim, também, você não vai comer hoje. Você vai ficar de jejum para aprender a não me negar mais. Jesus não faz isso. Jesus pergunta simplesmente: você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, você falhou. Isso é um fato. Você se achou autossuficiente. Isso é um fato. Você pensou que estava pronto, que não precisava mais depender de mim. Embora eu tivesse dito a você que eu estava intercedendo pela tua vida. Porque Satanás estava se mandando acerca de você. Por mais que eu dissesse a ti que eu estava orando por você, intercedendo ao Pai por você, ainda assim, Pedro, você se sentiu autossuficiente. Mas o fato é que se ainda há amor no teu coração pela minha vida, e que você entende que você precisa de mim, que você precisa depender de mim, que você precisa depender do Pai, que você precisa depender do Espírito Santo, eu conto contigo para fazer uma grande obra. É exatamente isso que Deus está dizendo a nós. Não importa quantas pisadas de bola a gente tenha dado, não importa quantas vezes nós erramos por confiarmos em nós mesmos, não importa quantas vezes nós cultuamos, quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus com toda a nossa altivez, com toda a nossa autossuficiência. Mas se nessa noite há um coração quebrantado aqui, se nessa noite há um coração que reconhece o seu estado, se nessa noite há alguém que reconhece: não, eu sou miserável mesmo, eu sou como aquele publicano, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, eu sou limitado, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia para nós essa noite. Deus tem graça para revelar a nós essa noite. Deus tem bondade, Deus tem generosidade, Deus tem perdão para nós essa noite. Deus sempre terá algo para aquele que necessita. Como no cântico de Maria, Ele abençoou, Ele encheu de bens o faminto e dispensou vazio aqueles que se achavam ricos em si mesmos. Nessa noite, Deus quer encher de bens os que vieram para ser curados. Nessa noite, Deus quer encher de bens os que vieram para ser salvos, os que vieram em busca de uma libertação, os que querem vitória contra o inferno, os que querem vitória contra o pecado, aquele que não tem paz e veio sedento pela paz de Deus. Deus tem bênção para aquele que está caído, mas que quer se levantar, que quer se reerguer, que quer uma nova história, que quer uma chance de recomeçar. Deus tem. Se você veio nessa intenção, Deus tem para você, Deus tem para ti, Deus tem para você, Deus tem para você, Deus tem para todos nós. Cabe a nós essa noite. E para encerrar, eu quero lembrar você de um jovem que a Bíblia cita. Jesus cita um jovem na sua parábola. Lembra da parábola do filho pródigo? Só que o filho que ficou em casa era tão pródigo quanto o filho que foi embora com a sua herança.
É verdade, não? Se a gente parar para avaliar, o filho que ficou em casa, ele era tão pródigo quanto o filho que foi embora com a sua parte na herança. Porque, na verdade, quando o irmão volta para casa e é recebido pelo pai, é atendido pelo pai, é recepcionado pelo pai, e quando ele chega no trabalho, ele ouve som de festa na sua casa, e ele pergunta para um dos servos do seu pai, diz: o que está pegando lá em casa? Que música alta é essa? Estou vendo que está cheio de gente. Se fosse aqui no sul, tinha churrasco, a festa. E tinha churrasco lá. Que o pai matou um novilho cevado. Era um novilho, a Bíblia diz os historiadores, que esse novilho cevado era aquele novilho que a família engorda o ano inteiro, esperando o Natal, por exemplo. Olha, esse boi está sendo engordado para a gente partilhar na festa de Natal. Era um novilho especial. Mas o pai não esperou chegar o Natal, porque Natal para o pai, a festa para o pai, era a volta daquele filho. E quando ele sente o cheiro do churrasco, quando ele ouve o som da festa, quando ele ouve as músicas, ele percebe que havia muita gente em casa. Ele diz: o que está acontecendo lá em casa? E alguém dá a notícia das boas novas para ele. Seu irmão voltou. O quê? Seu irmão voltou. E teu pai está dando uma festa para ele. Teu pai esperou por todo esse tempo, todos esses anos, deixou lá a roupa preparada, o anel de ouro para colocar no dedo, sandália nova, estava tudo à espera daquele filho. E quando aquele irmão ouve isso, ao invés de ele se alegrar, ele fica chateado, fica bicudo. E quando ele chega em casa, ele chama o pai para uma conversa e ele não queria celebrar. O pai diz: vamos lá, você vê teu irmão, você precisa dar um abraço ao teu irmão. Não vou não. Como não, meu filho? Vamos lá. Deus fez uma obra na vida desse teu irmão. Vamos lá nos alegrar com ele. Não vou não, pai. E ele começa a fazer suas queixas. Ele diz assim: olha, pai, passei a vida inteira aqui. Trabalho para o Senhor todos os dias. Sirvo ao Senhor todos os dias. O Senhor nunca me deu um bezerro para mim dar uma festa para os meus amigos. E ele começa a questionar uma série de coisas que ele não tinha tido até então. Qual foi a palavra daquele pai para aquele filho? Meu filho, não estou entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Você não fez churrasco porque você não quis. Você não desfrutou porque você não quis. Todos os dias estava posto na mesa. Você não comeu porque não quis. Você não foi curado porque não quis. Você não foi liberto porque não quis. Você não é salvo porque não quer. É exatamente isso que Deus está querendo dizer para nós, o que o pai estava dizendo para aquele filho. Porque durante todo aquele tempo, vivendo na casa do pai, na verdade, ele desprezou a graça de estar com o pai. Ele desprezou tudo. Ele continuava na presença do pai, mas ele mantinha dentro dele uma necessidade. Por quê? Porque ele nunca desfrutou do que o pai tinha. Ele nunca entendeu que tudo que o pai tinha era dele também. Nessa noite, Deus quer mudar o conceito de algumas pessoas aqui. Deus quer mudar a mente de algumas pessoas aqui. Porque você tem vindo à igreja há muito tempo. E aí você não consegue entender o porquê do desânimo. O porquê da frieza espiritual. O desânimo espiritual que começa a vir sobre a sua vida. Você fala: não estou entendendo. Eu vou na igreja todo dia, mas eu estou desanimado por quê? Porque você está como esse filho, dentro da casa do pai, convivendo com o pai. A mesa está posta, mas você não come. Há uma fonte jorrando, mas você não bebe. E o pai está dizendo para você: se você precisa de alguma coisa, eu tenho para te dar. Eu tenho para te suprir. Porque tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. É teu, é herança tua. A Bíblia nos diz que Deus, juntamente com seu Filho Jesus, nos deu todas as coisas, irmãos. Deus nos deu, em conjunto com seu Filho Jesus, todas as coisas. Se está faltando alguma coisa, é porque de alguma forma você tem chegado diante de Deus sem mostrar a tua necessidade. Mas eu torno a repetir: se você veio buscar algo de Deus, Deus tem algo para você. Porque você é filho. Você é filho. Não se comporte como escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Somos filhos de Deus.
O escravo não tem liberdade para abrir a geladeira do seu senhor. O escravo não tem liberdade para sentar na mesa e comer. O escravo não tem liberdade para desfrutar da intimidade do seu senhor. Deus não nos chamou para a escravidão, mas Deus nos chamou para a liberdade. E só tem liberdade aquele que é filho. Deus te fez filho. E nessa noite, Deus, que é poderoso, Ele quer suprir a tua necessidade. E eu não sei qual é ela, mas eu quero convidar você nessa noite a depender de Deus. A depender de Deus. Não confie no chefe. Não confie no carro. Não confie no dinheiro. Não confie na aposentadoria que está para chegar. Não confie na herança. Não confie no seguro que está para sair. Não confie em nada disso. Confie e dependa de Deus. Porque a herança ela vem, mas ela acaba. O seguro você gasta, ele acaba. Todas essas coisas desgastam. O carro você compra hoje, ele é zero hoje. A partir do momento que ele saiu da loja, ele deixa de ser zero. Todas essas coisas acabam. Que o teu tesouro e o meu tesouro seja um tesouro que é eterno, que é Jesus. Nele as coisas não acabam, não desgastam, porque ele sempre tem coisa nova para nos dar. Ainda que algo que é material, que é palpável, se corrompa, ele tem para substituir, ele tem para repor, ele tem poder para transformar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para libertar. Mas você precisa entender qual é o teu estado diante dele. Porque Maria disse que ele encheu de bens os famintos. Quantos famintos aqui neste lugar se coloca de pé? Somente os famintos se coloca de pé. Porque o Deus que Maria entoou esse cântico é o Deus que nós servimos nessa noite. É o Deus que nós viemos cultuar. É o Deus que nós viemos adorar. É o Deus que nós viemos buscar. O mesmo Deus do cântico de Maria, que encheu de bens os famintos nos dias de Maria, é o mesmo Deus que quer encher de bens os famintos que estejam aqui hoje. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu tive uma experiência certa vez. Nós temos lá em São Paulo uma Expo Cristã anual. E numa dessas Expo Cristãs, eu estava no stand da minha gravadora, recebendo as pessoas ali. E a Rebeca, que é a esposa do Baruch, são os donos da gravadora, ela é muito caprichosa e ela gosta de receber bem as pessoas que passam pelo stand das salas. E sob algumas mesinhas estratégicas, com algumas banquetas, com puffs, num espaço muito bem aconchegante. E em cima dessas mesinhas ela colocou alguns valeiros, nem sei como fala, de vidro, assim, sabe? Os utensílios, assim, uns objetos de vidro bonitos, assim, os valeiros de vidro transparentes, com tudo quanto é tipo de bala. E eu me lembro que eu estava sentada à beira de uma mesinha daquela, conversando com um dono de uma livraria evangélica que veio comprar alguns produtos, alguns artigos da gravadora. E apareceu uma criança, um menino. Coisa boa é ser criança. Uma criança é... Por isso que Jesus diz que a gente tem que ter um coração como de uma criança, tem que ser como uma criança diante de Deus. E o menininho chegou perto de mim, colocou a mão, estendeu a mão no baleiro, encheu, colocou a mão assim dentro do baleiro, mas foi muito rápido, questão de segundos. Pôs a mão no baleiro, encheu a mão de bala, virou e falou: tia, posso pegar? Já com a mão cheia. E eu disse: pode. E aí ele levantou a mãozinha assim, as balinhas tinham que escorrer assim nas mãozinhas dele, mãozinha gordinha. Quantas, tia? Com a mão cheia. Quantas, tia? Aí naquele momento eu olhei para ele e falei: quantas as suas mãos conseguirem pegar? E ele aproveitou, pegou outra mão, de verdade, encheu as duas mãozinhas, falou: obrigada, tia, valeu. E saiu correndo. Naquele momento o Espírito Santo falou algo muito poderoso ao meu coração. Leila,
uma criança na tua presença. Porque todos os dias Deus coloca uma mesa na nossa frente. Nessa noite há uma mesa farta aqui neste lugar. Não fica procurando o seu lado, não. Há uma mesa espiritual, ricamente farta aqui. E aqueles que estão famintos, Deus está dizendo: peguem, sirva-se. E se você está fazendo a mesma pergunta da criança, mas Deus, quanto eu posso pegar? Senhor, quanto eu posso pegar? As minhas necessidades são muitas. O Senhor quer que eu selecione as minhas necessidades? Deus não é o gênio da lâmpada que você tem direito a apenas 3 pedidos a cada encontro com Ele. A resposta de Deus para você nessa noite é a mesma resposta que eu dei para aquela criança. Pegue o quanto a sua mão conseguir carregar. Pegue tudo o que você precisa nessa noite. Se está faltando paz no teu lar, Deus tem paz para suprir a necessidade de paz da tua família. Se está faltando fé, eu não consigo mais acreditar em nada. Eu continuo vindo para a igreja, mas parece que as palavras que o pastor, os obreiros pregam, ministram, não me alcançam mais. Eu vejo Deus fazendo à minha direita, eu vejo Deus fazendo à minha esquerda, eu vejo Deus fazendo na vida de quem está à frente, eu vejo Deus fazendo coisas na vida de quem está chegando agora. A pessoa nem batizou ainda, nem passou pelo batismo, e eu já estou vendo Deus fazer coisas na vida dela, mas Deus não faz mais na minha vida. Tem fome aí? Se tem sede aí, Deus quer suprir a tua fé nessa noite. Deus tem fé para você. Eu estou enferma. Leva a cura nessa noite em nome de Jesus. Porque Deus está neste lugar. E nessa mesa há provisão para todas as nossas necessidades. Para todos os tipos de necessidades. Irmãos, nós servimos a um Deus rico em misericórdia. Deus não é ditador, Ele não estabelece: olha, hoje é noite só de cura, então você volta amanhã, porque amanhã é a noite da bênção financeira. Deus não faz isso: olha, hoje é noite só de salvação, amanhã você volta para a restauração. Não, há uma mesa farta. E tudo que você necessita está aqui diante de você. Você tem liberdade para pegar. Você tem liberdade para saciar a tua fome. Você tem liberdade para beber dessa fonte. Você tem liberdade para ter as suas necessidades supridas nessa noite. Porque tudo o que você precisa está aqui. Se você sair daqui sem ter recebido nada, sinto muito, mas você está na condição daqueles ricos de si mesmos. Deus despediu vazios. Não porque Deus não tinha para dar, mas porque eles estavam tão autossuficientes como aquele fariseu. Ah, Senhor, obrigado, eu minto. Obrigado pelo roubo. Obrigado porque eu não falto nenhum culto, Senhor. Eu estou lá todo dia, não falta nenhum aprisco. Estou lá batendo cartão todo dia. Obrigado, porque eu estou em tudo, eu sou tudo. Então sinto muito. Você não vai poder levar nada contigo. Mas que o seu coração esteja como daquela criança na presença de Deus agora. Deus sempre tem para aquele que sente-se necessitado, que chega reconhecendo o seu estado. Eu preciso, irmãos. Eu volto para minha casa amanhã, mas eu também preciso de Deus. Eu tenho necessidades a serem supridas, a minha casa tem necessidades a serem supridas. E eu não vou perder essa oportunidade nessa noite. Eu não vou perder essa chance. Eu estou diante do grande baleiro de Deus. Eu estou diante do grande baleiro de Deus. E eu vou pegar todas as balas quando as minhas mãos conseguirem carregar. E eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Dependa de Deus, 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 dependa de Deus. Feche os seus olhos, comece a dizer para Deus o que te falta, o que você precisa, o que você precisa. Fala para Deus. Para meu Deus não existe impossível. Tristeza converte a alegria.
Está lá, a necessidade está lá, mas o teu Deus sabe.
minha casa, pela minha família, pela minha igreja. Estamos lá em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Somos da mesma igreja, da mesma denominação, Brasil para Cristo. Meu esposo e eu, pastor Sidney, estamos servindo ao Senhor ali, pastoreando uma das nossas igrejas ali em São Paulo. Temos 3 filhos, o Bruno Giovanni com 16 anos, o Marcos Vinícius com 13, o Alan David com 7. Somos todos tão carentes e dependentes da graça e da bondade como vocês. Lembre-se de nós. Você não precisa nem lembrar meu nome, que o Senhor abençoe aquela guria. Assim vocês falam? Aquela guria, você pode falar menina? Abençoe aquela guria que veio aqui, Senhor. Não lembro o nome dela, mas o Senhor vai se lembrar. E Ele vai me alcançar. Ele tem alcançado a tua vida. Aplauda o Senhor mais uma vez. Um beijo. Infinitamente mais.